Judas, na casa de Caifás. Com a transcrição anterior, deixamos anotados os traços mais predominantes do caráter de Judas Iscariotes. Porém, o objetivo essencial desse nosso estudo exige que investiguemos também as suas atividades particulares e sociais, a fim de melhor podermos fixar a sua exata responsabilidade na trama da perseguição movida contra Jesus, que culminou na sua condenação à morte. Impõe-se também que deixemos aqui registrado o que o mentor Ramatiz esclarece quanto a alguns fatos que lhe são atribuídos, os quais não ocorreram ou foram adulterados pela tradição. Nesse sentido, passamos a transcrever da referida obra, O Sublime Peregrino, um texto bastante elucidativo quanto aos laços de convivência existentes entre Judas e os sacerdotes do Sinédrio. É o seguinte: Judas, depois do fracasso da marcha a Jerusalém, em que ele fora um dos mais entusiastas organizadores, aliando-se estupidamente aos próprios esbirros do Sinédrio, ali atribuídos para fomentarem a perda de Jesus, ainda continuou a gozar da amizade dos mesmos sacerdotes que ele vivia tentando aliciar para o movimento cristão. O sumo sacerdote Caifás conhecia todos os passos de Judas e o acalentava em suas ingênuas pretensões. Ele possuía passe livre do Sinédrio para transitar por Jerusalém sem ser incomodado. Fato que havia dias vinha lançando desconfiança aos demais apóstolos, pois eles não se aventuravam a pôr-se muito a descoberto pelas ruas. Alguns dissídios já haviam sido acalmados por Jesus entre os seus discípulos, devido a Judas não dar satisfações de suas saídas estranhas e frequentes. Na quinta-feira pela manhã, Judas recebeu um amável convite do sacerdote Esdras para comparecer à casa de Caifás e prestar-lhe o favor de alguns esclarecimentos. Adorador incondicional dos poderosos e sentindo-se lisonjeado por essa deferência do sumo sacerdote, o que muito satisfazia a sua vaidade, apressou-se em atender ao convite. Quando penetrou no vasto salão, onde naquela noite Jesus seria julgado, estranhou que Anã e Caifás estivessem cercados de toda a família sacerdotal e de mais alguns parentes que se entreolharam de modo significativo. Convidado a sentar-se, o velho Anã, ex-sumo sacerdote, mas o cérebro de todas as tramas sacerdotais, sem muito rodeios, historiou a Judas a situação irremediável de Jesus e fez-lhe ver a ordem de prisão já determinada pelo Sinédrio, a qual só dependia de uma guarda romana, a fim de ser efetivada como era de praxe. Em seguida, insinuou-lhe que os asseclas mais implicados, junto ao subversivo rabino da Galileia, poderiam ser crucificados pela lei romana como sediciosos, não escapando a Judas o tom da advertência quanto a ele mesmo. Judas mostrou-se inquieto, atemorizado e sumamente nervoso, como era do seu temperamento, e começou a perder o controle emotivo ante aquela inquirição macia à superfície, mas bastante venenosa em sua profundidade. Então foi convidado a dizer tudo o que sabia
sobre Jesus, desde o início das suas pregações na Galileia, à sua influência no povo, o contato com os pagãos, a marcha sobre Jerusalém, a pretensa tentativa de depredações no templo e, principalmente, a extensão da animosidade contra os sacerdotes jerossolimitas. Em seguida, Anã oferecia os meios de Judas sair da Judeia, fornecendo-lhe provisões e pequena fortuna, protegendo-o até a fronteira do Egito, assim que satisfizesse todas as inquirições e assinasse aquela investigação de rotina. De princípio, o infeliz apóstolo negaciou e fugiu de qualquer resposta que pudesse comprometer Jesus. Mas era um temperamento incontrolável, pusilânime e de fraca resistência moral. Acossado por todos os lados e sob o turbilhão de perguntas capciosas dos membros da família de Anã, apanhado em contradições perigosas e traindo-se cada vez mais diante daqueles homens sabidos e espertos, astutos e implacáveis em seus desígnios, Judas perdia terreno facilmente. Enfim, aterrado pela ameaça de imediata lapidação como profanador e perjuro, quando deu por si, já havia fornecido dados comprometedores, embora falsos, e assinado uma confissão onde a inverdade e a infâmia forjadas por aqueles homens vingativos transformaram na peça acusatória mais eficiente para eliminar o generoso Rabi da Galileia. A confissão de Judas, mais tarde, impressionou e convenceu profundamente os juízes do Sinédrio e causou espécie ao próprio Pôncio Pilatos. Em seguida, o sumo sacerdote mandou um beleguim dar a Judas uma bolsa de moedas, capciosamente oferecida como prêmio ao seu testemunho de livre e espontânea vontade, dado à justiça do Sinédrio. Judas, pálido, olhos febris e terrivelmente angustiado pelas acusações que já se avivavam na sua própria consciência, mirou aquelas criaturas astutas que o fitavam de modo desprezível pela sua delação, e quase inconsciente do que fazia, apanhou a bolsa de moedas, mas, num gesto alucinado e num grito cruciante da própria alma, atirou-a com horror aos pés do esbirro, fugindo loucamente por entre a luxuosa cortina do salão de Caifás. Agora indaguemos. A traição de Judas terá sido um ato de premeditação subordinado ao objetivo de eliminar Jesus, mediante sua condenação à morte? Impõe-se que consideremos o seguinte: a atitude de Judas, devolvendo a bolsa de moedas no mesmo instante em que lhe foi dada, embora não o absolva de haver contribuído para que a justiça do Sinédrio incriminasse Jesus, pois ele era um dos apóstolos. Tal fato, a recusa da bolsa, bem considerado, já denuncia um brado de arrependimento da própria consciência. Aquela confusão emocional que descontrola a serenidade do livre-arbítrio da criatura que se encontra dentro do labirinto de um caso grave é que contribuiu para certas atitudes irrefletidas
e perigosas que Judas assumiu. O judicioso mentor Ramatiz alega que se a traição de Judas fosse um ato premeditado, então ele não teria sido subjugado por um remorso que o levou ao suicídio logo 3 dias após a crucificação de Jesus. Pois uma alma vil e maldosa que agisse por uma decisão previamente calculada seria absolutamente insensível e continuaria a viver depois da traição. Ele traiu o seu querido mestre por medo, estupidez, ignorância e ingenuidade, além do seu infeliz equívoco de adorar os poderosos e confiar nos velhacos. É verdade que o relato dos 4 evangelistas afirma o contrário. Para exemplo, transcrevemos o que diz o Evangelho São Lucas, capítulo 22, versículos de 2 a 6. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Portanto, se nos cingirmos ao que os evangelhos referem quanto à Santa Ceia e ao ato do beijo da traição, quando os soldados romanos foram prender Jesus, deduz-se que a infidelidade de Judas obedeceu a uma laboriosa premeditação. Porém, tais fatos não ocorreram, e a tal respeito, vejamos as considerações de Ramatiz. Quanto ao episódio da Santa Ceia, ele diz: entre os diversos acontecimentos narrados pelos evangelistas e sumariamente modificados posteriormente pelos exegetas católicos, a cena da acusação indireta de Jesus contra Judas, se fosse verdadeira, seria um dos mais graves desmedidos aos seus profundos sentimentos de amor, ternura e perdão tão sublimes que nos extremos da sua agonia, no ato de sua crucificação, quanto aos seus algozes, o fez dirigir ao Pai aquela rogativa de misericórdia infinita: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É quase inacreditável que depois de se configurar o amado Mestre como a maior expressão de amor e de renúncia na terra, o reduzam ao caráter de um homem comum, ressentido e intrigante, pecando pelo julgamento antecipado da possível traição de um discípulo, conforme narra o evangelista João, capítulo 13, versos de 21 a 30. Primeiramente, Jesus exclama: em verdade vos digo que um de vós há de me entregar. Após os apóstolos recuperarem-se da angústia daquela acusação velada, e em seguida as indagações aflitivas de Pedro e João, eis que o Mestre, num gesto de delator vingativo, responde: é aquele, o traidor, a quem eu der o pão molhado. E tendo molhado o pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E a narrativa de João acrescenta: e atrás do bocado de pão, entrou em Judas o Satanás. Em tal acontecimento tão comprometedor, faltaria ao Mestre, sempre gentil e benevolente, até o resquício da piedade comum nas criaturas de relativa formação moral, pois ele teria acusado o seu discípulo em público,
por um ato abjeto de que apenas tinha pressentimento. Mateus capítulo 26, versos de 21 a 25. Não descreve a cena do pão molhado entregue a Judas como libelo acusador, mas ainda é mais chocante contra a linhagem angélica do Mestre, pondo-lhe nos lábios as seguintes palavras acusatórias e de maldição: o Filho do Homem vai, certamente, como está escrito dele, mas ai daquele homem por cuja intervenção há de ser entregue o Filho do Homem. Melhor fora a tal homem não ter nascido. E respondendo, Judas, que o traíra, disse: Sou eu, porventura, mestre? Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Ora, no caso, Jesus não só desejaria a Judas um fim trágico e abominável, como ainda o acusaria brutalmente diante dos demais discípulos e companheiros, confirmando que era ele o traidor. E se, atrás do bocado de pão molhado, entrou Satanás em Judas, conforme narra João, então é óbvio que, até aquele momento, Judas ainda não havia deliberado trair o Mestre Jesus, e que isso só lhe ocorreu depois que Satanás o tomou no ato da ingestão do bocado de pão molhado e abençoado, ali na mesa santa. A vida de Jesus foi clara, sem sofismas ou hesitações. Espírito da hierarquia de Jesus não possui duas facetas, não se turba, nem se nivela ao conteúdo efervescente das paixões humanas, nem é vítima do descontrole das emoções indisciplinadas. Jesus não desejava nada do mundo e jamais temeu a morte. Pouco lhe importaria que Judas ou qualquer outro discípulo o traísse ou o levasse a qualquer espécie de morte. Quanto aos discípulos que adjudicaram a si o direito exclusivo e a responsabilidade tremenda de divulgar a vida e a obra de Jesus de Nazaré, já é tempo de virem corajosamente a público estipar os evangelhos dos equívocos absurdos, melodramas e interpolações que comprometem, desfiguram e lançam a desconfiança sobre o Mestre Jesus, mentor espiritual da Terra. Judas desaparecera desde quinta-feira, ninguém mais o viu, causando estranheza o fato de ele vagar pela cidade sem qualquer impedimento. Não retornou mais para o Getsemane, e a prisão de Jesus ocorreu assim. Jesus havia acordado os apóstolos Tiago, João e Pedro, quando ouviu o alarido que se fazia no sopé do horto, em direção à granja de Gesiel. Em breve surgiram diversos discípulos, agitados e aos gritos, no encalço de um grupo de 10 homens, que passaram à frente de Jesus. Eram 8 soldados romanos, armados de lanças e espadins, e 2 esbirros do sinédrio, empunhando fortes bastões. O mestre entrecerrou os olhos, certo de que era o início de sua paixão. Decidido e sem temor, deu um passo à frente, indagando: A que viestes, amigos? Um dos esbirros judeus avançou e, apontando Jesus, disse: Esse aí é o Rabi da Galileia. Os soldados então lançaram-se a ele e o manietaram com cordas. Ante o protesto dos seus apóstolos e o desespero de Pedro, que, apanhando o espadim de um dos soldados romanos, irado, caiu sobre o mastim que apontara o mestre
quase lhe decepando a orelha. Jesus, num esforço supremo, ainda se interpôs, dizendo a Pedro: devolve a espada. Todos os que tomarem a espada morrerão pela espada. Não somos culpados, mas devemos sofrer a injustiça humana com resignação. Os soldados se entreolharam, fazendo o gesto de prender Pedro, mas o ferido era judeu, e por isso pouco lhe importava. João, amando de Jesus, ali mesmo colheu ervas anti-hemorrágicas e de um pedaço de linho fez uma venda eficiente em torno da orelha sangrenta do esbirro. Bruscamente os soldados empurraram Jesus à sua frente e o ladearam depois, levando-o manietado pelas cordas, cuja ponta um deles segurava. Em face do relato minucioso exposto por Ramatiz, fica comprovado que Judas não esteve presente no ato da prisão de Jesus. Por conseguinte, o tal beijo que lhe atribuem, dado no mestre para indicá-lo aos soldados, é uma pura invencionice, criada pelas fantasias da tradição. Abordemos agora um outro ângulo do problema quanto à morte de Jesus. É o seguinte: se não tivesse ocorrido a traição de Judas, Jesus escaparia de ser condenado à morte? Semelhante incógnita, para ser esclarecida, exige que identifiquemos e analisemos as causas pelas quais o sacerdote oficial, tendo à frente o sumo sacerdote Caifás e o seu sogro Anã, desencadeou uma campanha ostensiva de ódio e perseguição contra o Mestre Jesus. Consideremos, pois, o seguinte: a doutrinação do emissário divino, pacífica, mas revolucionária em seus efeitos, levada à praça pública, afetava profundamente os interesses egoístas dos senhores do mundo. E o Sinédrio já sentia que o templo sagrado sofreria grande redução na renda que obtinha como produto do fanatismo e da ignorância do povo. As pregações de Jesus estavam criando um ambiente que ameaçava os lucros dos verdadeiros vendilhões do templo. E tal situação impunha-se uma luta de morte contra o intruso que estava hipnotizando as massas mediante pregações divorciadas da religião oficial. Ramatiz ainda esclarece: Jesus era considerado um perigoso socialista que tentava igualar os homens, nivelar as fortunas e reduzir os poderes do mundo, que ousava pregar o amor para com os inimigos e o perdão para o algoz. Era um líder poderoso e, ao mesmo tempo, humilde. Galvanizava os ouvintes com os seus planos excêntricos e corajosos, anunciando a reforma do mundo material, mas em seguida advertia que seu reino não é deste mundo. Era um rabino que anunciava graves prejuízos aos ricos do mundo, pregava a reforma religiosa, condenava as oblatas e oferendas em nome de Jeová. Pouco a pouco, reduzir-se-ia a renda habitual do templo, uma que os fiéis e crentes, sugestionados pelas suas pregações, terminariam por aceitar que se deve amar a Jeová apenas em espírito. Enfim, pensavam os sacerdotes do Sinédrio: onde pretende chegar este homem que impressiona e cativa a simpatia das multidões, dispondo-as a segui-lo por toda parte? Qual a sua intenção, verberando
as tradições conservadoras do mundo. Em face do exposto, torna-se evidente que, mesmo sem a traição de Judas, o Divino Mestre não escaparia de ser assassinado às ordens do Sinédrio, que tinha autoridade para decretar a pena de morte contra qualquer judeu, sem dar satisfações às autoridades romanas. E como prova desse poder despótico e absoluto, temos o caso posterior da sentença de morte contra Estevão, decretada por esse Tribunal Supremo, que lhe impôs o martírio da lapidação. Porém, no caso de Jesus, o sumo sacerdote Caifás e seu sogro Anã temiam uma reação pública das multidões que muito estimavam o Mestre. Então, astutos e velhacos, no sentido de evitar que a causa da morte de Jesus ficasse sendo atribuída exclusivamente aos fatos adstritos aos problemas religiosos da lei mosaica, puseram em ação um amplo movimento de calúnias e mentiras, destinadas a convencer o procônsul romano de que as atitudes do perigoso rabi obedeciam também a um objetivo de caráter político contra a sucessão da Roma imperial. Então, para tal fim, obtiveram farta messe de provas contra Jesus, colhidas de falsos testemunhos, comprados a peso de ouro e fruto das delações obtidas sob terríveis ameaças. O julgamento seria efetuado sob a influência matreira da família de Caifás. E consideravam, se Jesus fosse lapidado pela sentença do Sinédrio, deixaria um rastro de encanto sentimental entre o povo e forte motivo para uma reação no seio dos seus próprios asseclas. Era perigoso e desaconselhável cometer tal imprudência de atear-se um rastilho de vingança na Galileia, tão espizinhada por Jerusalém. Anã ponderava também que, depois, Jesus seria transformado num mártir, para a execração dos seus patrícios, apontados como algozes. Em consequência, morto, o chefe do movimento cristão, nem por isso seriam liquidadas as suas ideias. Era preciso evitar a auréola messiânica que se formaria em torno do pretenso Salvador de Israel. Jesus de Nazaré não deve ser punido pela lei de Moisés, mas sim pela justiça de Roma. Ele não deve ser executado pelos seus próprios compatriotas, mas vilmente assassinado pelos inimigos da nossa raça. Assim falava Anã. Não há dúvida de que a infidelidade de Judas, especialmente o seu depoimento, que assinou e ficou em poder de Caifás, constituiu peça acusatória de alto valor para reforçar as acusações do Sinédrio. Mas tratava-se de denúncias inverídicas. Além disso, a referida delação seria utilizada como o depoimento mais idôneo e valioso para convencer o procônsul Pôncio Pilatos de que o rabino da Galileia era um elemento sedicioso, cuja ação perturbava a ordem civil, afetando os poderes de Roma. E então, com base nesse documento delatório, o Tribunal Sagrado conseguiria que o julgamento e a condenação do Mestre Jesus fossem transferidos para o Conselho da Justiça romano. Plano que, aliás, atenderia a dois objetivos de alta relevância. O primeiro evitaria que a responsabilidade moral da condenação de Jesus recaísse, ficasse sendo atribuída pelo povo ao Tribunal Sagrado.
e o segundo resultaria em que o perigoso rabino, em vez de ser eliminado pelo martírio da lapidação adotado pela lei mosaica, ele seria crucificado, pois este gênero de morte, além de ser mais cruel, era o que mais se aplicava aos maiores criminosos, aos ladrões, aos conspiradores, aos homicidas, lançando a ignomínia sobre a sua memória. E, infelizmente, conseguiram que Jesus fosse condenado pela justiça de Roma e assassinado mediante o martírio da cruz. Ora, os ditos fatos, sendo consequência direta do depoimento de Judas ante o conselho astuciosamente preparado na residência de Caifás, é que constituem o grande crime do discípulo infiel, crime cuja responsabilidade avulta é tremenda, porque Judas também se obrigara ao cabal desempenho da função apostólica ao lado de Jesus, com sacrifício da própria vida, em defesa do ideal que o Mestre proclamava. Por conseguinte, a traição do discípulo ficou averbada no livro da vida, ou seja, na sua ficha kármica, a fim de ser resgatada em posteriores reencarnações.